Busquei por um analista de dados, publicações de vagas no LinkedIn, encontrei uma vaga de engenheiro de dados com salário de 22 mil e eu vou detalhar para vocês aqui a minha percepção sobre essa vaga. Será que, de fato, a gente tem vagas como essa, com uma certa frequência dentro do LinkedIn para o mercado brasileiro? É muita viagem, estão pedindo coisas que são muito difíceis de você conseguir saber para poder ter um salário como esse? É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, para poder vocês entenderem como que é o processo que eu utilizo para poder encontrar as últimas publicações e ter o contato das pessoas que publicaram as vagas para que eu possa mandar uma mensagem e fazer com que eu participe do processo seletivo. Geralmente esse processo que eu faço, as poucas vezes que eu tive interesse de mudar de empresa. E esse processo é um processo que poucas pessoas fazem, porque a maioria das pessoas acabam vindo na parte de vagas e pesquisando ali por um tema e tudo mais. Eu sempre busco aqui por o nome do cargo, seria analista de dados, e vaga ou posição e tudo mais. Venho aqui e seleciono publicações e coloco aqui a última semana. Assim eu pego as postagens mais recentes sobre esses temas. Importante utilizar esse filtro porque você consegue trazer aqui as pessoas que às vezes não têm muitos seguidores, recrutadores que não têm muitos seguidores, ou uma publicação mais fresca, onde muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de ver. Então, por exemplo, eu fiz essa mesma busca, apareceu aqui o Felipe Lima Pereira, e aí a gente precisa só fazer um refinamento para poder conseguir entender se aquilo ali é vaga ou não é. Esse caso aqui, por exemplo, não é, eu já consigo passar. Esse aqui, ele fala de vaga, né, está pleno. Eu abro aqui, mas ele está falando um pouco de programação, não tem nada a ver. E aqui sim eu tenho uma publicação que aparentemente está associada a dados, mas também está associado a outras frentes. Então eu vou descer aqui, ó, eu tenho cientista de dados e o legal é que já está com salário aqui. Eu prefiro muito mais ver publicações assim de consultorias, que as consultorias elas acabam fazendo um trabalho de triagem para as empresas. Então não é porque você está vendo uma consultoria aqui que não necessariamente é uma vaga numa empresa multinacional. Não, pelo contrário, as empresas multinacionais elas têm esses parceiros para que eles façam esses filtros e já levem para eles pessoas ali mais qualificadas para aquela função. E o legal é que aqui eles já divulgam o salário, porque não é interessante nem para a consultoria e nem para o candidato fazer parte de um processo seletivo no qual a expectativa de salário só é falada no final. Então toma o tempo de quem está fazendo o processo seletivo. Então as empresas estão sendo muito mais transparentes também nesse sentido. E aqui eu tenho cientista de dados, que por acaso não tem um salário, mas tem aqui desenvolvedor, analista, engenheiro de software, engenheiro Python. Aqui, reparem, pessoal, 22.200. Das pessoas podem olhar para aquilo ali e falar, cara, será que isso aqui é desenvolvimento? Isso aqui é dados, né? Porque Python você pode utilizar das duas formas. A gente vai abrir essa vaga aqui e é sobre ela que eu quero compartilhar com vocês. E aqui embaixo eu tenho aqui DBA, que esse sim é com certeza dados. Tem aqui DBA, MongoDB. DBA é um termo até um pouco antigo para poder falar que o profissional ele é um administrador de banco de dados. Essa profissão, né, esse cargo, DBA, ele mudou para a parte de engenharia. Então hoje você não vai ver muitas pessoas falando de DBA e sim falando de engenheiro de dados. Mas a função é bem similar ali dependendo da empresa. Também tem aqui Dev de Python, tem Data AI Engineer, que acaba surgindo com essa evolução toda das inteligências artificiais. E eu abri aquela vaga ali, né, que é essa daqui de Senior Data Engineer Python. Uma coisa que eu queria falar para vocês, por mais que você ainda seja uma pessoa que está em transição, que ainda quer entrar como júnior e tá vendo essa vaga aqui de sênior, é importante vocês entenderem, por mais que ainda esteja um passo um pouco distante, qual é o caminho para poder chegar lá. Inclusive, eu sempre falo para que as pessoas precisam mudar primeiro a mentalidade delas na posição que elas querem ir e tentar fazer o máximo na posição que elas estão para poder essa troca ser a mais orgânica possível, com o menor esforço possível. A partir do momento que você vai fazer o seu esforço para poder se tornar um júnior, você já precisa, e conseguiu se tornar um júnior, você já precisa estar pensando no que o pleno ele tem que o júnior não tem para que você consiga se desenvolver. E aqui na descrição da vaga ele fala uma vaga para oportunidade, dá impulso, um hub de oportunidade que trabalha com várias empresas de tecnologia, busca devs com vários perfis e tudo mais. Aqui é uma descrição um pouco genérica. O link da vaga tá aqui, a gente já vai abrir. Ele fala aqui que busca um profissional sênior de Data Engineer, então aqui ele já está especificando que é um engenheiro de dados, então aqui também no título, né, Data Engineer. Lá ele só estava falando, se eu não me engano, cadê? Engenheiro de Python, né? Não estava especificando que era
voltado para dados, que tem experiência com Python, arquitetura, modelagem, conhecimento de sistemas de processamento de dados distribuído, implementação de pipeline, ferramentas de dados cloud da AWS. Importante falar que tem 3 tipos de plataformas que fazem cloud, né, que são as mais usadas, que é o Google, também conhecido como GCP, que é o Google Cloud Platform, a Azure da Microsoft e a AWS da Amazon. E aí ele traz aqui com viés de engenharia, necessária habilidade de construir queries em SQL para resolver problemas de alta complexidade de forma otimizada. Então, basicamente, em termos de conhecimento técnico, a gente está falando de Python, automatização de pipelines, né? Criar fluxos de atualização de dados, entender um pouco de AWS e ter o SQL principalmente para poder conseguir resolver os problemas de alta complexidade com a melhor otimização possível. É um trabalho full-time, 100% remoto, é apenas uma posição e a remuneração está entre 16.800 e 22.200. Essa é uma remuneração bem comum dentro do mercado para a posição de sênior, não tem nenhum espanto assim. O que vai determinar se o seu salário vai ficar mais para perto dos 16 mil ou mais para perto dos 22 é a experiência. Geralmente as consultorias elas trabalham dessa forma para poder entender em qual que você se encaixa. Ou se você já estiver trabalhando numa empresa também e quer ir para outra empresa, também leva em consideração na hora de definir o salário. E aí, para poder falar aqui da vaga, a gente tem um link aqui que eu vou abrir para a gente ver um pouco mais de detalhamento das tecnologias, do dia a dia, de quem é o cliente. É importante, principalmente porque é uma vaga que está sendo feita e trabalhada por uma consultoria. E aí eu estou aqui no site da Impulse, que é essa consultoria. Ele fala aqui do perfil de Senior de Data Engineer, que tem experiência em Python, arquitetura e modelagem, aquela mesma descrição que eu já li para vocês. E aqui começa um pouco do que é o diferencial. Boa comunicação, com facilidade para trabalhar em equipe, proatividade, organização, gestão de tempo, autonomia, responsabilidade, foco em resultados, entrega de valor para a BU com visão centralizada no cliente final. O que é a BU? BU é a unidade de negócio, é Business Unit. Então, dentro de uma empresa existem, dependendo da empresa, né, por ser uma empresa grande, existem várias unidades de negócio. Por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, é uma empresa multinacional, que ela tem diversas empresas, né, dentro dela, vamos dizer assim, diversos segmentos. Internamente a gente tem a área de dados, a área de marketing, que vai atender uma BU, ou seja, uma marca daquela empresa, tem uma outra BU que vai atender uma outra marca, e BU não significa que seja só marcas diferentes, não, pode ser até uma área que tem um escopo bem diferente das outras, é uma unidade de negócio tão independente porque ela entrega uma coisa que é muito diferente do que é a core da empresa. Então uma BU é isso. E aí fala aqui sobre cliente, é uma startup brasileira no segmento de serviços financeiros, atuando como uma das principais plataformas online de crédito com garantia no Brasil. Trouxe muita inovação nessa área, tem um palpite aqui para falar que é o Nubank, né? Mas vamos lá. Trouxe aqui muita inovação nessa área, apostando em tecnologias para facilitar o processo de contratação de empréstimos. Nubank também não é muito, né, mais fintech, não é muito empréstimo, né? Mas acho que eu tiro meu palpite aqui. É importante isso também, tá, pessoal? Nem todas as vagas vão ter a descrição de qual é a empresa. Então, você vai talvez saber isso no processo seletivo. E aí, aqui ele fala um pouquinho do que é o profissional, né? Próximo passo para a evolução da sua carreira, oportunidade de trabalho em gestão. É mais sobre metodologia de contratação ainda que qualquer outra coisa. E aqui, as informações que eu já falei para vocês também, né? 100% remoto, 16 mil, 22 mil. O que eu faria aqui, tá? Eu me inscreveria se eu fosse atuar como engenheiro de dados, uma posição sênior. Salário é um salário que está bem dentro do que é praticado no mercado. Dentro da parte de engenharia, a estrutura é um pouquinho diferente da área de analista de dados. Você vai ver muito especialista em análise de dados, você não vai ver um especialista em engenharia. Então é importante falar que aqui o sênior ele é como se fosse um especialista dentro da área de análise de dados. Muda um pouquinho ali a nomenclatura desse profissional na hora de fazer a contratação e nas empresas também. Eu faria minha inscrição aqui no site oficial, porque geralmente as consultorias precisam dessa inscrição ali de forma oficial, mas eu já viria aqui, acionaria o Ebert, já seguiria, mandaria ali uma mensagem falando para ele especificamente daquela vaga, porque eu sei que para ele também acaba sendo uma dor, né? Contratar esses profissionais. E se não fosse com ele, eu pediria para poder me passar quem é a pessoa da consultoria que está trabalhando nessa vaga e falaria que eu tenho muito interesse, porque a vaga tem muito a ver com o meu perfil, e pediria para poder participar do processo. Esse passo de você ir além, né, procurar a pessoa que está postando a vaga, mandar uma mensagem,
trocar uma ideia, entender a vaga com carinho ali, né, para poder conseguir saber o máximo dela possível, é o grande diferencial que fazem as pessoas conseguirem uma oportunidade e outras não. É muito complexo você postar uma vaga, por exemplo, posta uma vaga como essa, engenheiro de dados ganhando 22 mil, 100% remoto, mais benefício. Vai chover de contratações, de candidaturas lá, para poder entrar nessa vaga. Mas aí, se for passar na peneira e saber quem realmente tem um conhecimento, vai cair um pouco mais. Quem tem uma experiência que consiga justificar um salário de 22 mil, vai cair mais um pouco. E por aí vai. Mas você precisa ter essa mentalidade e fazer isso até para vagas de júnior, para que você consiga acelerar o processo de migração, de crescimento e esteja sempre bem posicionado no mercado. E se você quiser se desenvolver dentro da área de dados, aprender SQL, Python, as tecnologias que estão sendo pedidas nessa vaga, inclusive, a gente tem uma plataforma muito legal com muitos cursos voltado para a parte de análise de dados e que traz o conhecimento prático dessas tecnologias, de Python, de SQL, de Databricks também, que a gente usa em todos os cursos, praticamente a gente usa Databricks para poder fazer as visualizações, processamento, rodar as consultas, então já tem um pouquinho de ambiente de nuvem lá também, e é bem legal porque te traz esse conhecimento prático. Se for o seu momento, se você estiver buscando esse tipo de evolução, esse tipo de estudo, né, algo um pouco mais estruturado e direcionado, o link vai estar aqui na descrição para você conhecer. E se você gostou desse vídeo que faz um pouco de react de vagas, comenta aqui para poder eu trazer mais vídeos como esse. Eu estou testando esse modelo aqui no canal, não sei se a galera vai gostar ou se eu ainda vou trazer outros conteúdos voltados para isso. E eu preciso que vocês comentem e curtam aqui para poder eu saber se faz sentido trazer ou não, tá bom? Espero que tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!